Bom dia! Vamos começando. Mais uma live class que tem acontecido toda segunda, 8 e 8. E eu falo que tem acontecido porque pode ser que em algum momento eu precise mudar ou eu resolva mudar para testar alguns horários, mas a princípio está acontecendo toda segunda, 8 e 8 da manhã. Bom dia, Juju! Bem-vinda, meu amor! Bom, o objetivo da Live Class é trazer ferramentas para vocês, para que vocês possam voltar o olhar para a beleza real de vocês e poder, com essas ferramentas, colocar para o mundo a imagem de vocês assim como vocês gostariam. E na live de hoje, a gente vai falar sobre a cartela de verão. A cartela de verão está entre as 12 cartelas, né, da coloração pessoal, mas basicamente a gente vai falar sobre a estação de verão. Então, cada semana eu tenho falado sobre uma estação, então já falamos sobre inverno, já falamos sobre primavera, e hoje a gente vai falar sobre verão, e não é à toa e nem por coincidência que eu estou fazendo essa sequência, porque depois do inverno vem a primavera e, consequentemente, o verão, e na semana que vem a gente vai falar sobre a cartela de outono. Então hoje a gente vai falar de verão. E eu gosto de começar essa live trazendo aqui para vocês uma imagem, que é uma imagem das 4 estações, né? E essas 4 estações, elas trazem para a gente as 4 informações que a gente levanta na coloração pessoal. Então, quando a gente faz a coloração pessoal, nós entendemos na nossa beleza qual é o contraste, qual é a profundidade, qual é a temperatura e qual é a intensidade da nossa beleza natural, ou seja, da nossa pele. Né? E quando a gente leva essas informações e treina o nosso olhar para as estações do ano, a gente entende as estações do ano como as informações que a gente tem na nossa beleza. E se a gente fizer um paralelo, né, nós somos um pedacinho do universo, né? Então, quando lá fora está frio, a gente sente frio, quando lá fora está quente, a gente sente quente aqui dentro também. Então, eu gosto de fazer esse paralelo porque nossa beleza, nós mesmas somos essa partícula, essa micropartícula do todo, né, do universo. E então, a coloração pessoal, se a gente olhar aí de uma forma macro, a gente consegue enxergar, né, estações que têm mais presença do amarelo, estações que têm mais presença do azul, estações que são mais claras, estações que são mais escuras, e estações que trazem a cor com muita presença, então são mais intensas, e outras que são mais opacas. E ao longo dessas semanas, eu tenho me aprofundado em cada uma delas e tenho trazido essas informações das cartelas para as estações, né? Então, vamos começar aprofundando aí sobre o verão. Deixa eu escolher outro ativo aqui, outra imagem, para começar a ilustrar para vocês. Bom, quando a gente fala de verão, eu acho que o verão é a cartela que mais tem assim um conflito de temperatura, né? Parece que a nossa razão não conversa aí com o nosso sentir. Porque quando a gente fala da temperatura de verão, nós estamos falando que é uma temperatura fria em termos de cor, né? Então, se a gente olha para essa imagem, a gente tem essa imagem como uma imagem com cores frias. Por que ela traz essas cores frias? E por que o verão ele convida, né, essas cores mais frias? Eu gosto de fazer analogia de que o sol do verão ele é um sol muito intenso, muito forte, né? E é um sol que ele explode tanto nessa intensidade que ele deixa tudo meio lavado, tudo meio acinzentado. Sabe quando a gente coloca, né, uma luz, ou até, por exemplo, olha para esse brilho do sol, né? O rastro que esse sol faz aí no mar, ele é um rastro que parece que tira a cor ali do mar, né?
Então, ele é um sol que ele lava as cores. Então, as cores elas perdem a força. Elas ficam dessa forma mais opaca, parece, mais lavadinha. E é aí que a gente tem já duas informações, né? Então, a primeira, que é de temperatura, que é esse aspecto mais acinzentado, né? As cores mais azuladinhas e tal. E o outro aspecto, que é o aspecto dessas cores mais opacas, dessas cores mais lavadas, mais suaves. E aí, consequentemente, nós temos uma cartela, né, uma informação de temperatura fria, porque convidam essas cores mais frias, essas cores mais azuladas, mais acinzentadas, mais esbranquiçadas, e uma estação opaca, exatamente por isso, porque deixa tudo bem suave, bem lavadinho. Né? Então, a gente tem duas informações aí. Ai, a Aninha entrou, a sua cartela, mulher! A Juju falou, teletransporte já. Ai, que delícia, né? Imagina esse pôr do sol ou esse nascer do sol. Sol do verão brilhando toda a sua potência, ofuscando tudo que toca. Exatamente isso, ele ofusca. Ele ofusca. Deixa eu só abrir uma outra informação aqui no meu computador, porque em paralelo eu gravo essa live no meu computador. E aí eu quero compartilhar aqui também uma informação. Bom, então a gente falou de temperatura, a gente falou de intensidade, que é a intensidade suave, e agora eu quero falar com vocês sobre a profundidade, né? Que nada mais é do que uma profundidade clara, né? Quando a gente fala de verão, nós temos o dia de verão mais longo do que a noite, né? Então, é uma estação que ela é mais clara do que escura, exatamente por isso, porque ela tem um período maior de iluminação do que de escuro, né? Então, é uma estação mais clara, é uma estação, então, fria, é uma estação opaca, né, suave, e é uma estação mais clara. E aí, quando a gente fala de contraste no verão, nós estamos falando de um contraste que ele é um contraste que ele traz essa informação média, né? Essa diferença de cor na paisagem de verão é uma diferença de cor média, de média para baixa, né? Então as cores elas são muito próximas, né? Mesmo nessa imagem que nós temos, essa imagem de um pôr do sol ou de um nascer do sol, que teoricamente as sombras ainda estão ali presentes, veja que mesmo assim é uma estação e é uma imagem que ela não tem tanto contraste entre as cores, né? A gente não tem a presença de uma cor bem escura com uma cor bem clarinha aí, né? Então a estação de verão ela traz essa informação de médio contraste para baixo contraste, tá? Então, por isso que é uma estação, né, que traz essa diferença de cor de uma forma mais sutil. Eu quero compartilhar outras 3 imagens para a gente entender esses aspectos, né? Vejam como aí a gente tem as cores de verão muito presentes nessas imagens. Então, conseguem enxergar que nós temos bem a presença, né, das cores frias, então a gente tem o azul muito presente, né? Seja o azul mais rosado ou o azul mais lilás, ali na última imagem. Nessas 2 primeiras imagens a gente tem o azul muito presente e a gente tem o verde mais azulado, né? Porque se a gente for pensar no verde, ele é uma mistura, né, desse equilíbrio do azul com o amarelo. E aí, quando o verde ele tem mais presença do azul, ele se torna uma cor mais fria, né? E quando ele tem mais presença do amarelo, ele se torna uma cor mais quente. E nessas 2 primeiras imagens, a gente tem esses verdes mais esmeraldas, né? Então, que são verdes, ó, que combinam com o meu brinco. Então, esse tom de verde, né? Ele vai para um verde, verde água, né? E aí ele vai ficando levemente mais turquesa também. E aí, então, nós temos esse verde mais frio, tá? Então, são 2... Então, essa é a estação, né? Quando a gente fala de temperatura, nós temos aí esse aspecto, né, mais azulado. Então, a gente tem a presença também do lilás, a presença do roxo, ali do rosa, né? Lembrando que o rosa ele é o vermelho com pigmento azul, então ele é uma cor mais fria.
E aí a gente tem, então, uma estação que, dá uma olhada, ela não traz essa cor super intensa, ela traz essas cores mais levemente lavadas, levemente mais acinzentadas, né? Eu gosto de fazer esse paralelo com a praia mesmo, porque a areia, esse tom, quando a gente fala tom de areia, ele é um tomzinho bem acinzentadinho, né? Um bege acinzentado, né? Então, eu gosto de fazer esse paralelo porque o verão, ele tem, né? Quando a gente pensa em verão, a gente automaticamente também pensa em praia, e quando a gente fala de praia, a gente tem esse aspecto da areia, que também ajuda a remeter esse tom mais frio da cor. E aí nós temos, né? Então, falamos da temperatura, falamos da opacidade, veja como a gente tem tons mais claros mesmo, até quando vai anoitecendo, essa noite ela ainda, né, ela demora para chegar, né, como a gente falou, o dia é mais longo do que a noite. Então, mesmo nessa última imagem que a gente tem esse pôr do sol, nós temos essa noite chegando de uma forma clara. Então, as noites até de verão, elas não são noites super e mega escuras, elas são noites que elas têm essa presença, né, do dia, ela anoitece, e aí depois o dia já logo chega, porque a noite ela é mais curta do que o dia na estação de verão, tá? Bom, então vamos lá. Por que eu debruço mesmo nesse treinamento de olhar, para que vocês olhem para essas imagens, vocês enxerguem esses aspectos, essas características, essas dimensões de cor que eu estou falando, de uma forma mais contemplativa, né? Porque a partir do momento que a gente contempla a nossa estação da nossa cartela, a gente começa a gente consegue treinar o nosso olhar para que a gente traga essas informações para a gente, né? Porque a pessoa de verão, ela tem esse aspecto de cor mais fria, né? Então, ela tem a maior presença da hemoglobina aí, comparada com o caroteiro, então a pele é um pouco mais rosada, um pouco mais avermelhadinha, né? Ela tem essa beleza um pouco mais clara, né? Então, é uma beleza que tem esse contraste também mais baixo, né? De médio para baixo contraste. Então, uma beleza que tem uma pele um pouco mais clara, os olhos mais claros também, tudo mais claro, sobrancelha, o cabelo, né? Que não tem tanto contraste aí. Né? E é uma beleza que harmoniza com, além dessas cores mais claras, também harmoniza com essas cores mais opacas, essas cores mais lavadinhas, né? Então, a beleza de verão, ela se mistura, né, com as características das paisagens de verão, tá? Então, agora vamos para a parte prática mesmo, que é a parte onde a gente vai entrando nas maquiagens, nas cores de cabelo, de acessório. E bora falar primeiro das maquiagens, né? Aqui eu trago 3 imagens, né, de pessoas maquiadas com as cores de verão. Espera que a gente tem uma dúvida aqui. O que basicamente diferencia a cartela de verão para o inverno seria o contraste? Ambas cartelas são frias? Olha, ambas cartelas são frias, mas não é só o contraste, né? Quando a gente fala de verão, nós temos um contraste baixo, então as cores elas são próximas. Quando a gente fala de inverno, a gente tem um contraste um pouco mais alto, né? Então de médio para alto contraste. Mas basicamente o inverno ele é uma estação mais escura, porque as noites são mais longas do que os dias. O verão ele é uma estação mais clara, né? O dia é mais longo do que a noite. E aí, o inverno, ele é uma estação fria, assim como um verão, né? Só que o inverno, ele é mais intenso, as cores são mais brilhantes. O céu da noite do inverno, por exemplo, ele é um céu que ele tem um grande contraste e as estrelas, elas são brilhantes, elas são prateadas, né? No verão, essas cores, elas já não são tão intensas assim, né? O verão, ele traz essa cor mais lavada, o inverno traz essa cor mais intensa. Deu para entender? Maravilhoso. Então, bora lá, né? Quando a gente fala das maquiagens de verão, veja como nós temos maquiagens que elas trazem principalmente essas 3 características que a gente acabou de falar, que são dimensões de cor, né? Então, quando a gente fala de temperatura,
elas são cores que elas trazem esse aspecto mais acinzentado. Então veja que eu até coloquei alguns marronzinhos aqui, só que são marrons que eles têm esse aspecto que eles parece que eles nasceram do tom de areia e estão mais escuros aí nessas últimas imagens aí de maquiagem. Mas basicamente são maquiagens rosadas, né, que trazem esses tons claros, esses tons mais suave, né? Então não são maquiagens que trazem a super intensidade ou que trazem brilho. Então, se vai optar entre o mate e o cremoso ou com alguma partícula de brilho, o ideal é que vá para esse tom mais de mate. Se é uma pessoa que ama um iluminador, eu falo para tentar usar esse iluminador por baixo da base, porque aí quando vem a base, ele acaba que tira um pouco dessa partícula de brilho, mas ele não tira o viço do iluminador. Hoje, inclusive, eu fiz um pouco disso. Eu trouxe o iluminador, depois eu trouxe a minha base por cima, né? E aí você fica com um aspecto, com um viço na pele, fica uma pele iluminada, no entanto, você não fica com a partícula de brilho ali, né? E aí a partícula de brilho, né? Falamos, quando a gente fala de brilho, a gente fala de intensidade, e a cartela de verão, ela traz esse quase nada de intensidade, né? Essa cor mais lavada, mais opaca mesmo. Né? Então, os tons mais mates, aí a gente tem esse fundo rosado, né? Fundo rosado, frio e acinzentado, como eu coloquei, porque é isso, o tom rosado, né? Ele é frio, né? Então, se a gente olha para essa maquiagem e ela traz esse tom mais rosado, em vez daquele tom mais pêssego, mais alaranjado, vai ficar mais harmônico para uma pessoa de verão, né? Então, esses tons mais rosados. Se vai para o marrom, é esse marrom mais acinzentadinho, né? A gente fala também aqui de um violeta, a gente fala aqui super de um azul, mas veja como é um azul mais opaco, né? Nessa última imagem, dessa sombra que é azul e rosa, veja como o azul ele está bem opaco, bem mate, né? Sem brilho. Tá? E aqui também eu coloquei que o seu preto é cinza, né? Porque como a gente está falando de uma cartela, que ela é uma cartela mais clara do que escura, né? Nós temos o preto como a cor mais escura que existe. E aí, se em vez de você usar o preto, você utilizar o cinza, parece que vai entrar mais na sua cor mesmo, o cinza, e aí ele vai ficar mais harmônico, né? Estando mais harmônico na sua pele, ele não se destaca tanto. Você como um todo, né, se destaca, né? Você como um todo fica mais harmônica, mais bonita, tá? E então a gente tem essas imagens, né? Aqui nessa primeira tem um delineado mais berinjela, né? Ó, um tomzinho. Hoje eu fiz um delineadinho mais berinjela também. Ver se dá para ver. Que é isso, são cores mais frias. Quando a gente fala de base, né? Na hora ali da escolha de base, a gente consegue também pedir para a vendedora uma base que ela é uma base mais cremosa, em vez de uma base mais mate, né? Então, se você optar pela base mais mate, vai harmonizar e vai entrar melhor na sua beleza, né? Então, uma base que quando você passa, ela dá aquela apagada, ela dá aquela, sabe? Ela fica com aquele tom mais suave, ela não fica com um aspecto tão cremoso, né? E aí, consequentemente, você tem mais uma informação da sua beleza. Eu lembro de uma situação onde eu e a Juju, a gente foi com uma cliente fazer personal shopper de maquiagem. E antes disso, a gente tinha feito o teste de coloração nela. E aí, a hora que a gente foi para as compras, ela falou que ela não queria nada muito mate, que ela queria uma coisa mais glow. E aí a gente falou, ó, a gente acabou de fazer o seu teste. No seu teste, o que harmoniza melhor é a maquiagem mais suave, mais opaca. Se você pegar uma maquiagem glow, talvez chame muito atenção. O aspecto da pele pode ser que fique com uma pele com característica de uma pele oleosa e não de uma pele viçosa. Ai, tal, mas eu prefiro. Bom, vamos tentar, vamos fazer meio a meio. E aí
batata, né, gente? Quando faz dessa forma, como até o teste de coloração é um teste comparativo, né? A gente sempre acaba comparando uma cor com a outra. Quando vocês vão fazer essa compra de maquiagem, vale sim passar de um lado do rosto um tom de base, no outro, outro com outra característica, né, da cor. Então, na metade do rosto dessa cliente, a gente passou uma base mais cremosa, que tinha esse viço e esse glow natural da base, e aí no outro a gente passou uma base mais opaca. E aí, obviamente, que ela se sentiu muito mais elegante, mais harmônica, com uma base mais opaca, né? Porque o teste de coloração, ele ele simula todas essas informações que a gente já traz na nossa beleza. E aquela cor que harmoniza, né, que entra na beleza, que deixa a beleza com um aspecto muito mais bonito, mais viçoso, mais iluminado, é a informação que harmoniza com aquela beleza. Então, se você pega aquela informação e aí você coloca aquela informação em tudo que você vai usar em você, né? Então, maquiagem, acessórios, tons de cabelo e de roupa, que é o que a gente está passando por aqui, tudo vai ficar muito mais harmônico, vai ficar muito mais bonito, tá? E então, as maquiagens são essas informações. Então, tons mais rosados, possivelmente mais mate, acinzentados, né? Uns tons mais claros, suaves, e aí se conseguir substituir o preto por cinza, é o melhor. O tipo de pele, Ju, você diz na compra da base, meu amor? O tipo de pele para a escolha da base? Porque assim, quando a gente faz a coloração, né, porque uma pessoa com pele muito seca ou muito madura precisa de uma base mais cremosa para não craquelar ou ficar mais conseguimos matizar essa pele com pozinho depois. Exato, tem vários tipos de ferramentas e tipos de construções na maquiagem, né? A Juju sabe muito bem disso, que a gente consegue camuflar e usar aquilo que a gente gosta, né? Como eu coloquei, se é uma pessoa que gosta de muito iluminador, por exemplo, e é uma pessoa de verão, e se naquele momento ela tem vontade de estar muito mais harmônica, o ideal é ela colocar o iluminador por baixo e depois vir com a base. Uma pessoa de pele muito seca, muito madura, né? Ela consegue, de repente, além de cuidar, né? A gente sabe que muito antes de vir com a maquiagem, o ideal é ela cuidar muito dessa pele para ela deixar essa pele bem hidratada e tudo mais. A hora que ela vem com uma base, se ela prefere uma base mais cremosa para trazer ainda mais a hidratação, ela pode, e de repente ela vem com um pozinho, algo mais leve por cima, só para tirar esse brilho, porque, na verdade, o brilho aqui nessa estação ele não é tão convidado, né? O que precisa estar aqui é um acabamento mais matizado, né? Não sei se eu te respondi, Ju, mas eu acho que é por aí, né? Então, a gente consegue construir baseado naquilo que é importante para a gente, obviamente, para o nosso aspecto de pele e tudo mais. Bom, bora lá, vamos falar agora. Respondi, né? Eu vi que você respondeu aí, você falou que sim. Bora falar de roupa, né? Vamos falar do lookinho. Bom, e aí, eu vou bater bem na tecla dessas dimensões de cor, porque se a gente pega essas dimensões de cor e a gente traz para o nosso dia a dia, então se a gente leva, né, a pessoa de verão se leva essas informações de cor para o dia a dia dela, ela vai estar harmônica como um todo. Então, de médio para baixo contraste, então a diferença entre essas cores que você coloca na sua beleza, se elas se fica uma diferença média para baixa, né, se replica o seu contraste, você estar harmônica. Hoje, por exemplo, eu estou com um brinco super claro e uma roupa super escura. Eu estou com um alto contraste, mas eu tenho esse alto contraste na minha beleza. A pessoa de verão provavelmente vai ter um médio para baixo contraste. E aí, consequentemente, se ela usa uma blusa, né? Por exemplo, aqui o meu vestido que é escuro, se ela coloca um vestido mais claro e um brinco mais claro, ela tem essa diferença baixa. Assim como nessas imagens que eu coloquei aqui para vocês. Então, veja que essa imagem da pessoa que está com coletinho, as cores, né, que estão presentes aí no colete, elas são cores que elas têm uma diferença de cor baixa, né? Então, é um verde comparado com um rosa,
claro, né? Então não tem um contraste grande entre as cores. A camisetinha que está por baixo também é clara. Então a somatória dessas 3 cores é uma somatória de cor de baixo contraste. No sábado eu fiz uma coloração que era uma coloração que deu um alto contraste, né? E aí, para eu explicar para ela, por exemplo, quando ela usa, se a pessoa de verão usa um preto e branco, ela está com o maior contraste que existe, né? O branco, uma cor mais clara que existe, o preto, a cor mais escura que existe. E aí, quando ela usa essas 2 cores juntas, próximas ao rosto, ela vai ter uma incidência de alto contraste. Então, provavelmente não vai ficar harmônica com aquela beleza dela. Então, o que ela pode fazer quando ela tem vontade de usar um alto contraste, como um preto e branco, é inserir de alguma forma um médio contraste aí, né? Porque aí, se ela insere, por exemplo, um tomzinho de cinza no meio desse preto e branco, o cinza ele vai se conectar com o branco, e aí ele tem um pouquinho mais, um médio contraste ali, né? Então ele se conecta com o branco e o cinza se conecta com o preto. Então ele aproxima o distanciamento do preto e branco. Né? Então, se, por exemplo, né, vamos supor que está usando um brinco bem claro e aí uma blusa bem escura, se faz, de repente, uma sombrinha, uma maquiagem ali que traz o cinza mais próximo desses tons, acaba que aproxima do rosto esse baixo contraste, tá? Ou se coloca um colar um pouco mais claro do que o preto, né? E aí aproxima, né? Não, um cinza não tão claro, né? Ou um prateado, mas um prateado mais escuro, então ele aproxima do preto, que aproxima do branco, e aí ele diminui essa incidência do alto contraste. Então é um truquinho que funciona, né? Para uma pessoa que tem um baixo contraste, mas adora usar alto contraste nas peças, tá? Bom, e aí a gente vê então, né? Tons que você pode repetir as cores da sua cartela, né? Então, como usar cor aí nos lookinhos? Você pode repetir os tons da sua cartela ou preferir essas cores com as 3 dimensões que a gente falou. Tons mais frios, né? Então, mais azulados, mais lilás, o rosa, o verde esmeralda, estão muito presentes nessa cartela, né? Tons mais claros, então todas essas cores mais claras em vez de escuras, né? E esse acabamento da peça ser um acabamento que não tem brilho, né? E veja que o brilho ele não vem só ou de pedrarias ou de paetês, enfim, ele também pode vir do tecido, né? Se é um tecido, por exemplo, de seda ou de cetim, que ele traz aquele aspecto bem iluminado, né? Ele é um tecido que brilha, então ele tem uma intensidade, né? E se você gostaria de ficar harmônica na sua cartela, o ideal é que você não use tanta intensidade, ou seja, não use esse brilho, escolha tecidos mais opacos, tá? E aí, nessas imagens, a gente tem essas brincadeiras, essas misturas de cores mais frias, né? Então, veja que a gente tem ali naquela que tem o casaco, né? Um casaco mais verde, um verdinho mais esmeralda, não tão claro. Tem o roxo por baixo, mas é um roxo médio para claro. E a calça no lilás, né? O tênis no branco. Outra coisa que a gente também fala muito é a respeito de a incidência que vai causar no nosso rosto com aquela cor, é a incidência do top para cima, né? Então, tudo que está para baixo, né? Então, calça, um cinto, um sapato, são informações que não vão incidir tanto no rosto. No entanto, se você quer estar com a sua imagem como um todo harmônica, vale super você jogar também essas informações para as partes de baixo, né? Além de que você consegue começar a ter um guarda-roupa mais inteligente quando você começa a utilizar todas as suas informações que ficam bonitas com a sua beleza dentro do seu guarda-roupa, né? Então, se você pega a sua cartela e só escolhe cores dentro da sua cartela, você vai ter um guarda-roupa no final muito harmônico, porque tudo vai combinar com tudo, tá? Então, bora falar de outra informação. Falamos de roupa, agora vamos falar de acessórios. Bom, como que a gente coloca essas 3 informações nos acessórios, né? Como que a gente coloca a informação de cores mais frias, de cores mais opacas, né, suave, e de cores mais claras nos acessórios. Então, veja aqui que já na somatória das informações,
nós trouxemos cores com mais presença do azul, né? Então, nesse colar a gente tem o azul, ali na imagem de baixo, né, da Jo, a gente tem esse óculos mais lilás, a roupa lilás, o brinco, né, mais nesse tom de lilás. Veja como também a somatória ali dos contrastes, a diferença das cores dessa imagem, está uma diferença baixa, né? Então, os óculos com as quase da mesma cor da blusa, o brinco, né, bem próximo ao tom de óculos, então ela tem ali um contraste baixo. Aí do lado nós temos uma blusa rosa, um colar mais lilás, um brinco da mesma cor do colar, então baixo contraste, cores frias. Veja como o aspecto das peças são um aspecto mais opaco, parece que matizado mesmo, né? Aí embaixo a gente tem esse tom de verde, que é quase o tom do meu brinco, que é um verde que vai para o verde esmeralda, esse verde água, que é um verde mais azulado do que amarelado, né? Se for um verde mais amarelado, ele é um verde mais quente. E aí ele vai lá para a cartela de primavera, que a gente falou na semana passada, tá? Os metais prateados, né? Se eles forem foscos, melhor ainda, porque o prata é uma informação fria, se for um prata claro, é uma informação clara, se for um prata claro fosco, é uma informação suave. Então, aí a gente consegue trazer as 3 informações no metal prateado, tá? E aí essa bolsinha também nesse azulzinho mais claro, né? Com esse aspecto mais fosco aí, esse couro que não tem brilho. Então, aí a gente consegue trazer todas essas informações para os metais. Uma dúvida, gente, de acessórios? Que agora a gente vai partir para quê? Para cabelos! Bora falar de cabelo! Verão claro, né? Verão claro, não. Tons claros de cabelo, tons médios para claros de cabelo, né? Esse castanho claro acinzentado também conversa com essa cartela. Os platinados são as cores que estão aqui, né? Eu nem coloquei uma imagem, mas aquele platinado branco, cinza, ele está aqui nessa cartela, né? Porque se a gente for pensar naquele platinado cinza, ele é frio, né? Por ele ser praticamente cinza, ele é claro, por ele, né, ser quase um branco, né? E ele é mate, ele é aquela cor que não tem aquele brilho, né? Então, ele traz também todas as dimensões de cor da cartela de verão, né? Então, aí, veja que eu trouxe os castanhos aí, porque na cartela de verão nós temos pessoas que têm até o fundo do cabelo, né? O cabelo natural, que ele é esse tom de castanho claro, mais acinzentadinho. Então, se de repente essa pessoa não quer tirar essa profundidade do cabelo, até porque isso ajuda muito a manter o contraste da beleza dela, ela pode trazer nas pontas do cabelo algumas luzezinhas só para dar aquela iluminada, para trazer mais a presença do claro ali próximo ao rosto e não perder o contraste, né? Porque isso é uma coisa que a gente fala muito também, né? Se você já tem um contraste, né? O seu contraste natural é o seu contraste mais perfeito para sua beleza. Então, se você replica isso nas coisas que você usa, né? Nos seus acessórios, na roupa e no cabelo, você está replicando algo que é seu. Você não está utilizando como comparação a outra pessoa e trazendo isso para você. Não, você usa o seu contraste. E se você parte dessa fala com o seu cabeleireiro, ele automaticamente vai entender até onde ele pode chegar, porque ele está tendo como base, como referência você, e ele está fazendo algo no seu cabelo, né? Então a chance de ele errar é muito pequena, né? Porque ele está tendo como referência você. Então, você comentar com o seu cabeleireiro que você tem um médio contraste ou um médio para baixo contraste, que você gostaria de manter isso, ele dificilmente vai subir com essas luzes até para você perder a raiz. Não, ele vai manter esse fundo do seu cabelo, aí ele vem com a raiz um pouquinho para cá, e aí você consegue manter esse seu aspecto de médio
para baixo contraste, tá? Nessa imagem, né, que tem um cabelo mais claro, um cabelo mais loiro, né, veja que ela subiu um pouco, mas ela de alguma forma manteve ali o esfumaçado da raiz dela, né? Então ela mantém também essa raiz, que é uma raiz de um castanho bem claro, quase um loiro, né, mais escuro, e acinzentado, tá? Com um aspecto mais platinado, indo quase ali para um champanhe, né? As pessoas que têm a cartela que conversa com a primavera são pessoas que conseguem até segurar um pouco esse champanhe, indo levemente para esse tom mais douradinho, né? Mas esse douradinho mais claro também, porque é uma cartela que conversa com outra, que é uma cartela quente, que é a primavera, né? Mas basicamente é isso, de cabelo, né? Então, esses tons mais acinzentados, mais platinados, com esse fundo castanho, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem aqui. Bom, gente, encerramos mais uma live para a gente falar sobre mais uma cartela, que foi a cartela de verão, no dia de hoje. Então, recapitulando as informações de verão, né? Contraste, médio para baixo contraste, uma cartela clara, uma cartela suave e uma cartela fria. Então, esses tons de azuis, esses tons de violeta, a presença do roxinho ali, do rosa, o verde mais esmeralda, que é o verde mais azulado, está muito presente nessa cartela, né? Então, aqui eu trouxe algumas informações de como que vocês podem viver essa cartela no dia a dia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai falar de outono, minhas de outono aí maravilhosas. A minha cartela, como que é a minha cartela do coração, que eu não tenho, né? O outono presente na minha cartela, eu sou de uma cartela fria, mas eu amo o outono. Então, semana que vem a gente vai falar do outono. Se vocês tiverem disponibilidade, segunda-feira, 8h08, a gente está por aqui novamente, tá bom? Um beijo, gente. Ótima semana, que seja uma semana linda. Eu vi que aqui em São Paulo vai fazer um calor, então vamos curtir bem essa presença do verão, ainda aqui no inverno, quase chegando na primavera, mas vamos que vamos, tá bom? Ótima semana aí para vocês. Um beijo e obrigada por quem esteve aqui. Tchau, tchau!